A nossa saudação no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, da sua multiforme graça, possa nos abençoar mais e mais. Como tem feito em outras oportunidades, que eu faça nesta manhã. A escritura que vamos ler é de Eclesiastes, capítulo 8, e verso 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado por este momento de culto, e agora, quando o teu servo falar a tua palavra, que sejamos abençoados. Dá-nos, portanto, um pregador ungido e ouvintes ungidos, em nome do Senhor. Amém. Sentai-vos, amados. Sabe dizer com palavras do coração, dessas que todo mundo entende, mas não se ouve som. Um sorriso meio lamecar, ou talvez um deslizar de pé, com um toque na mão, no ombro. Muito posso dizer, foi na cruz que Cristo usou isso. Não mexia nem mão nem pé, no seu rosto todo mundo via o perdão e a fé. Foi ali que Cristo disse muito, sem sequer emitir um som. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi pra dar o perdão. Até não saber dizer com palavras tudo pra você, mas se olhar bem dentro dos meus olhos, vai poder entender que Jesus te ama como a mim, e Ele quer você também aqui. Lá na cruz Ele te falou isso, entenda enfim. Foi na cruz que Cristo usou isso. Não mexia nem mão nem pé, no seu rosto todo mundo via o perdão e a fé. Foi ali que Cristo disse muito, sem sequer emitir um som. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi pra dar o perdão. Foi na cruz que Cristo usou isso. Não mexia nem mão nem pé, no seu rosto todo mundo via o perdão e a fé. Foi ali que Cristo disse muito, sem sequer emitir um som. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi pra dar o perdão. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi pra dar o perdão. A mensagem é subordinada ao tema Missão de Jezabel. Curiosamente, Jezabel significa casta. Ela era filha de Etebaal, rei de Sidom. Etebaal, por não ter filho homem, consagrou Jezabel, sacerdotisa do templo de Baal em Tiro. A união ímpia de Acabe com Jezabel transformou esta em uma assassina cruel, quando ordenou o apedrejamento de Nabote e a família deste naquela tétrica tarde. Chegou Jezabel,
bateu os saltos altos de seus sapatos e disse a Acabe, capítulo 21, verso 7 de 1 Reis: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. Eu, Jezabel, te darei a vinha de Nabote. Em outras palavras, o teu exército não consegue, mas eu sozinha consigo. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu anel, com o anel sinete do rei, dizendo: trazei Nabote para fora dos muros e apedrejai-o para que morra. O crime não compensa. A missão de Jezabel quase nada lucrou com a execução de Nabote. Consequentemente, tanto a rainha quanto o rei tiveram um fim trágico, tendo Acabe o seu sangue lambido pelos cães investigadores, no mesmo lugar em que foi lambido o sangue do justo Nabote. 1 Reis, capítulo 21, verso 19. E a maldita Jezabel, devorada pelos cães, se tornou esterco sobre o campo de Jezreel, para que ninguém se recordasse dela. O pastor Walter Gonçalves diz que é necessário submissão ao líder e à palavra de Deus para não imitarmos a rainha Jezabel e nem cometermos os erros do general Moisés no Egito. Quando lemos a escritura de Êxodo, capítulo 2, verso 12, constatamos que Moisés foi muito imprudente, pois já chegou matando. Ele não tentou apartar a briga, nem mesmo tentou dialogar. Entretanto, logo que Moisés matou o egípcio, todo mundo aplaudiu. Contudo, quando Moisés foi descoberto e Faraó quis matá-lo, ele não achou ninguém para ajudá-lo e ainda teve que fugir. É sempre assim. Quando estamos matando, entre aspas, quando estamos por cima, vencendo, prosperando, brilhando, então somos heróis. Contudo, se as coisas desandam, se o nosso pecado é descoberto, só temos uma direção: o deserto. Esse foi o destino de Moisés. Naquele momento difícil, não apareceu nenhum israelita para dizer: vem morar conosco, Moisés, nós te esconderemos. Ou então, toma esse pedaço de pão e essa botija com água e vai em paz. O pastor Juvenal Francisco do Carmo nos lembra que na prosperidade os amigos nos conhecem, mas na adversidade nós conhecemos os amigos. O patriarca Jó conheceu muito bem essa dura realidade. Ele sentiu na pele o espírito interesseiro de certos amigos e familiares em tempo de prosperidade. Aqueles que só nos veem depois que o nosso cativeiro é mudado. São companheiros que só se prontificam a nos auxiliar quando não precisamos ou quando não temos mais necessidade. Permite eu ler essa escritura de Jó, capítulo 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dentre os homens, para vir comer pão com ele em sua casa, e que se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um presente de ouro. Sabe quando fizeram isso? Quando Jó não precisava mais.
O discernimento decide o destino eterno. Ele é um dos principais dons espirituais, através do qual podemos conhecer as coisas divinas, as diabólicas e as humanas. 1 Coríntios 12. O pastor Afonso Rutenburg diz que todos os cristãos devem cultivar o equilíbrio, a prudência e o discernimento. Devemos tomar cuidado para não entrar em briga alheia. Moisés fez isso e não deu certo. Como líder, temos que saber em que briga entrar. Se você entrar, é para valer, para salvar ou para matar. Moisés não tentou nem acalmar. Ele foi para cima para matar, para destruir. Êxodo 2:11. Com isso fez o povo de Israel sofrer ainda mais. Há muitas igrejas e muitos ministérios destruídos por contendas de famílias que não se posicionaram adequadamente. Sempre que fizermos uma coisa errada e olharmos só para os lados como Moisés, vamos pensar que ninguém viu aquilo. Moisés olhou para os lados e se esqueceu de olhar para cima. Por isso, entrou em questão alheia e acabou no deserto. Provérbios 20, verso 3. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Ainda hoje, vemos alguns líderes que olham só para os lados e acham que, se ninguém está vendo suas ações, então não serão descobertos. Mas se esquecem daquele que tudo vê, aquele de quem nada nem ninguém se esconde. Lucas 8,17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se. Moisés olhou ao redor, como não viu ninguém, enterrou o cadáver do egípcio na areia. Só que o vento removeu a areia do lugar e o corpo apareceu. Não adianta fazer coisas erradas pensando que ninguém viu, nem vai ficar sabendo. Diz o adágio popular: mato tem olhos e parede tem ouvidos. Repita comigo: mato tem olhos e parede tem ouvido. No século IV a.C., disse o filósofo Pitágoras de Samos: não cometas nenhum ato vergonhoso, nem na presença de outros, nem em segredo. A tua primeira lei deve ser o respeito a ti mesmo. Lodebar significa região sem pasto, região desértica, triste, horrível. Todo cristão que vacila vê o deserto à sua frente. Não podemos nos iludir achando que teremos outras escolhas, que podemos superar o pecado, que as pessoas vão entender e que Deus vai deixar para lá. Não, teremos que purgá-lo. O eleito, permita dizer isto, um eleito, um verdadeiro filho de Deus, depois de salvo, ele não se perde, até porque é filho de Deus. Ele não se perde. Deus não salva ninguém para perder. Mas eu lhe garanto, tudo que um filho de Deus fizer de errado, ele purgará. Você não se perde, mas purga, tem que pagar. Salmo 90, verso 7, verso 8, observe a oração de Moisés. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. O sucesso é um Deus egoísta. Quando veneramos, ele nos empobrece espiritualmente. Ele nos leva a colecionar ídolos
e isso não nos ajuda em nada. Temos ouvido com pesar a história de pregadores que não resistiram à depravação da fama, nem suportaram o peso da prosperidade. Homens influentes na mídia, que lotaram estádios com pessoas para ouvi-los, levantaram igrejas, organizaram escolas, orfanatos, seminários, todavia, acossados pela fama, abdicaram do ministério para se tornarem empresários ou se dedicarem à política. Alguns até foram bem-sucedidos na vida pública, outros, porém, foram caçados por corrupção, ou então foram encontrados carregando malas e malotes com dinheiro desviados da igreja, ou ostentando os altos valores desviados dos Correios, da Petrobras, do erário público e de certas instituições. Infelizmente, desse grupo de famosos pregadores, conheço hoje um que transporta a sua congregação em uma Kombi e não consegue lotar uma capela funerária para ouvi-lo. Já visitei pessoas que vacilaram e caíram. Tentei levantá-las, mas em certos casos há um bloqueio de Deus para que essas pessoas não sejam ajudadas. Já tentei ajudar, mas não consegui. Elas mesmas se afastam, fecham-se, isolam-se, não participam da ceia do Senhor, dos encontros de ministros, do evangelismo, das missões e de qualquer outro tipo de trabalho. O ser humano é um animal gregário. O doutor José Martins Fontes diz que o homem bom obedece ao espírito gregário. É um ser que vive em grupo, em bando como os pássaros. Mas é triste a solidão, mais trágica ainda a solidão a dois. Como também é terrível a solidão congregacional. Uma tal solidão leva à depressão e até à loucura. É cruel não ter com quem se comunicar. O isolamento é talvez o pior dos males da humanidade. Ninguém deve se isolar. Temos de criar vínculos. A vida é feita de convívio, companheirismo e comunhão. Precisamos de relacionamentos bons e saudáveis na igreja. Não devemos entrar calado e sair mudo, pois quando a pessoa se isola, então acha que as outras pessoas é que estão erradas e diz: ninguém me olha, ninguém me cumprimenta, ninguém me ama. E assim vai ficando fria, estranha e amargurada. O pastor Luiz Carlos Teixeira diz que o cristão que se isola, que não cresce espiritualmente, também não cria raízes. Ele não é como aqueles que o Salmo 92, verso 13 descreve. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Assim acontece com todos aqueles que confiam no Senhor. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém,